Boa tarde para todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós é um motivo de profunda alegria e agradecemos essa honra que nos está sendo concedida de vir a essa casa que nós temos como uma casa-mãe, que tem auxiliado tantos corações por décadas e décadas de trabalho, numa semana especial, onde está sendo reverenciado grandes apóstolos do cristianismo. E a nós, a responsabilidade nos constrange, pois falar de Francisco de Paula Cândido, nome de batismo, Chico Xavier, também mexe profundamente com o nosso coração. E eu gostaria de iniciar a tarde reverenciando a toda uma pleiade de entidades que trabalham em nome de Ismael para divulgar a doutrina espírita na terra de Santa Cruz, liderados por espíritos como Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, o nosso querido evangelizador do Brasil, Emmanuel, e um grupo imenso de trabalhadores que carinhosamente nós temos reverenciados como amigos para sempre, porque isso apresenta para nós a legitimidade de um projeto de alta expressão, porque Jesus trabalha concedendo oportunidades para que os seres no processo do trabalho aprendam e se aproximem cada vez mais dele, o Senhor, o tipo mais perfeito que os homens conheceram, Jesus. E o trabalho do Senhor é um trabalho sempre objetivando a essência da vivência cristã, expressão de amor, procurando sempre a despersonalização, porque as personas, elas são transitórias, o que vale sempre é a essência. Foi o que Moisés falou para nós lá atrás, quanto à questão da idolatria, porque quando frágeis, nós temos uma tendência a transferir o belo divino para aqueles que já irradiam a luz, que na realidade nós mesmos é que ansiamos em refletir, porque a tua mente é um espelho, ensina Emmanuel, o espelho da alma. E o grande movimento da espiritualização do ser é poder refletir a luz que dimana de Deus. O Cristo é representante autêntico, a nos ensinar que precisamos também irradiar essa luz, porque irradiando essa luz, que é vivência de amor, nós encontramos o alimento definitivo para as nossas almas. Foi Jesus que em si algo proclamou o pão da vida. Expressar amor é se alimentar. E se alimentando, a gente acaba dividindo o país no diapasão da sintonia, da afinidade, das famílias, dos amigos. Eu gostaria de iniciar a minha fala reverenciando a uma destas figuras que estiveram participando dessa equipe espiritual e que amanhã estaria completando 91 anos de existência. Falo de Arnaldo Rocha.
marido de Meimei, um grande amigo que pisou nessa casa por muitas e muitas vezes para falar desta equipe maravilhosa que trabalhou e que continua trabalhando pelo Evangelho. A vida de Chico Xavier consubstancia, sintetiza todo um projeto que centenas e centenas de espíritos investiram. Nós nos curvamos diante desta alma, mas eu gostaria de iniciar a fala da tarde e a fala que vai se estender à noite, trazendo um pensamento do próprio Chico, que os louros devem ser entregues para todos, porque fazendo assim, de alguma forma, estaremos nos incentivando a participar dessa grande equipe, porque Jesus está dizendo assim: vinde a mim, todos vós. O convite é para todos, para que todos nos soergamos, para que todos atinjamos qualidade de vida, para que todos dinamizemos a nossa fé, para que todos um dia estejamos banqueteando com estes apóstolos, entre eles Francisco Cândido Xavier. E assim ele nos pede, para começar essa epopeia de lembranças, citando o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem dos homens. No mundo espiritual, no século XIX, houve uma grande reunião, com a participação de espíritos de altas expressões, de muitas responsabilidades. E eles ali estavam se movimentando para preparar, definindo estratégia para a divulgação do Evangelho nas terras do Brasil. Humberto de Campos narra aspectos desse movimento no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, quando o Dr. Bezerra de Menezes foi convidado para vir à frente desse grande agrupamento. E Ismael consignou que ali estava sendo estabelecido um projeto de 100 anos. Isso se deu mais ou menos por volta da década de 1820, para que Bezerra reencarnasse 10 anos à frente. E para que 100 anos se passasse, e exatamente no mês de julho de 1931, quando adquirir a maioridade civil, quando completara 21 anos de idade, Chico Xavier pudesse iniciar um mandato que tinha tudo para ser
um grande movimento de evangelização. Mas para que o processo atingisse os seus objetivos, era necessário um profundo sentimento de renúncia, de sacrifício. E no mundo espiritual, tudo foi arquitetado com tanta maestria, que um dos pontos fundamentais seria essa alma, como um grupo de espíritos que reencarnariam com ele, e outros que iriam tutelar de perto a tarefa que era coordenada por Jesus e pelos seus apóstolos, tendo Allan Kardec à frente. Era necessário que isso se iniciasse com uma similitude ou com uma sintonia com o projeto do próprio nascimento do cristianismo. A manjedoura define o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes que para que um projeto tenha um bom encaminhamento de vida, ele deve ser fundamentado na mais essencial simplicidade, porque a simplicidade nos auxilia num processo de sensibilização para entender o que o anjo Gabriel, que é o simbolismo do Espírito da Verdade, venha ir revelando para nós gradativamente. Allan Kardec define que um dos mais difíceis tratados é lidar com o médium intelectualizado, porque muitas vezes o nosso intelectualismo cria barreiras, preconceitos, arvoramos por defender teses, nos envolvemos em projetos que muitas vezes acabam como que nos desviando do foco. E no mundo atual, se não tivermos foco, desviar do objetivo é muito fácil, porque são muitas prioridades que batem na nossa porta. Simplicidade nos conclama a aprofundar no que vem a ser a humildade. Humildade, com muita insignificância ou limitação de minha parte, gostaria de sintetizar a humildade em análise de limites, possibilidades de avançar. E Jesus nos traz uma equação significativa: faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Lidando com o semelhante nos movimentos do cuidado, do carinho, da fraternidade, da tolerância, da solidariedade, a gente vai automaticamente percebendo os próprios limites. Tem determinados assuntos que não é para mexer. Tem determinadas sendas que devem ser percorridas com coragem. O projeto da vida de Chico Xavier, nós podemos agora entrar na história, porque no mundo espiritual a família de Chico foi estruturada anteriormente, e o que muitas vezes não se fala no movimento espírita é uma história legítima e maravilhosa que aconteceu na cidade de Santa Luzia. Havia uma escrava numa fazenda chamada Francelina Gomes. Francelina Gomes, em meio aos escravos, se destacava
pela sua conduta, pelo seu carisma, pela sua inteligência, pela sua simplicidade. E ela engravidou. E teve uma gravidez de risco, muitas dificuldades. E na época, os partos eram feitos na própria senzala. Mas no caso dela, houve um movimento entre os servos com o senhorzinho e a senhorzinha, para que esse parto pudesse ser feito em um hospital. No hospital da cidade de Santa Luzia, que tem um patrono São João de Deus. No caminho, ela, desesperada em meio às dores, suplicou a Maria Santíssima que protegesse, que pudesse, se for o caso, até dar vida para a criança, porque ali ela sentia que tinha uma joia que estava descendo dos céus. E a promessa foi o seguinte: Senhora, se a criança vingar, nos meus tempos de Minas Gerais no século passado, a gente falava assim: se a criança vingar, o nome dela será uma reverência ao patrono do hospital, porque eu não mereço que essa criança venha se nascer por lá. Eu sou uma serva, eu sou uma escrava. Se for um menino, o nome dele então vai ser João de Deus. Mas se for uma menina, Senhora, ela vai receber o nome da Senhora que é a tutora da minha vida. E a criança vingou, e ela também escapou. E por não ter um sobrenome, a não ser aquele que foi adequado às questões jurídicas, mas por não ter a linhagem, ficou consignado o nome dessa menina: Maria de São João de Deus. A benfeitora da mocidade dessa casa, que nós tivemos a alegria de visitar os jovens aqui e reverenciar essa história familiar. Uma menina, numa família simples, que com o passar do tempo, com poucos anos de idade, foi ajudar a mãe, recém-liberta, a lavar roupinhas, ali na margem, na praia do Rio das Velhas, nesta região maravilhosa que fica perto dessa capital do mais Belo Horizonte. Porque era necessário, pelo planejamento espiritual, que Chico nascesse sem história de importância na Terra. E um detalhe: dentro de um mundo preconceituoso de 100 anos atrás, descendente de escravo, e que a mãe, quando crescera, teve dificuldades de casar, porque o seu João Cândido Xavier, o pai do nosso querido Chico Xavier, sofreu muitas pressões da sua família, porque ele não podia casar com uma negra. Mas ali o compromisso espiritual era de fôlego, e o amor entre os dois chancelou o que veio a acontecer no espaço e no tempo: o nascimento de 9 filhos. E a história que todos vocês conhecem. Para que, exatamente em setembro de 1915, depois de cumprir a missão, essa filha de escrava voltou para o mundo espiritual e deixou aquele viúvo com 9 filhos, e em meio a eles o garotinho de 5 anos de idade, Francisco de Paulo Cândido.
Queridos amigos, entrar nos meandros dessa história comove a gente profundamente, porque a gente observa que falar do Chico Xavier, nós temos muitas vias que poderíamos percorrer. Atender aos aspectos doutrinários, a sua pujança literária, o seu carisma, o seu carinho, a sua dedicação, a obra ciclópica de mais de 400 obras, livros. Mas o que nos toca profundamente são os exemplos de vida, porque ele se tornou, com o passar do tempo, uma carta viva do Evangelho. Agora, esse início de vida, passando fome, órfão de mãe, órfão de pai, é muito sério. Mas órfão de mães, a gente se toca, com todo respeito ao amor dos pais, porque a mãe representa aqueles aspectos de mais sensibilidade da nossa alma, e o processo de entrega é espontâneo, tem muito a ver com o divino, com esse lado especial que existe dentro de você, e que as nossas mães sempre tiveram aquela sensibilidade suficiente para nos tocar, mesmo nos momentos de mais furor. Os membros de reunião mediúnica podem chancelar o que nós estamos falando. Os espíritos em dificuldades no mundo espiritual, na rebeldia, na indiferença, na perseguição, a maioria deles são tocados pelas preces das mães, porque a mãe mexe com a gente. A mãe nos faz lembrar de honrar o pai, o nosso pai biológico também, mas honrar a nossa tradição espiritual. O pai, esse patriarca que é a construção do tempo, o seu espírito, com toda essa bagagem, com todo esse potencial maravilhoso, embora nos permitamos ainda periclitar nas ilusões que nos trazem dificuldades, mas as mães nos contam, nos fazem lembrar sobre a importância do amor, que, como nos faz lembrar Emmanuel, é a única força capaz de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. São elas que nos acalentam nesse instante de dor, de ausência, de vazio, de desencarnação, de doença, de indiferença, de violência, de consumismo, do vício que avassala, dos conflitos que campeiam com as mães. São elas que nos fazem deitar a cabeça no regaço, no colo. São elas que nos dizem: meu filho. São elas que nos remontam ao amor da Santíssima Maria, a veleira da humanidade. A história de Chico, ela mexe porque ela fala de dificuldades. Agora ela fala de espiritualidade o tempo todo, porque a imortalidade da alma, ela é depositada na nossa mesa
pela misericórdia de Deus, que nos convida para um banquete. Mas nem sempre queremos, porque para participar desse banquete é necessário limpar a túnica, se esforçando, se sacrificando. Mas a imortalidade da alma é universal, ela não é para espíritas. A imortalidade da alma são para todos os imortalistas, que muitas vezes somos espiritualistas apenas por fachada, apenas para ir na reunião uma vez por semana, para ir à igreja no final de semana, ou para nos apresentar na sociedade, para responder ao IBGE dizendo que somos A, B ou C. A imortalidade da alma é a realidade. Por que tanta fragilidade diante de uma viagem tão natural? Mas as mães entendem os filhos, e por isso é que elas voltam, como acredito eu que muitas estão voltando aqui nessa tarde para beijar os seus filhos, sem irreverência da minha parte. Mas Allan Kardec nos fala que quando avocamos, se existe autorização, os espíritos se fazem presentes. E acima de tudo, se existe autenticidade no sentimento, não tenha dúvida de que as distâncias se dissipam no espaço. Porque afirma o poeta que quem ama toca a rosa para atingir estrela. O amor é capaz de vencer as barreiras. Até quem sabe para aquelas mamães que podem estar precisando do nosso carinho, da nossa retribuição. Não é assim que se vive em sociedade, na atualidade? Os pais são honrados, por isso nós cuidamos deles. E quando temos que cuidar, colocamos-os no lugar mais nobre da casa. No mundo primitivo se coloca no quarto da empregada, ou se vai abandonar por um canto qualquer no espaço. Não, nós estamos falando de um movimento evangelizante, num movimento em que nós dizemos assim: glória a Deus por termos essas mães. O Chico nasceu, ficou órfão, a mãe parte, e tem uma promessa na fala de Maria João de Deus que é transcendente e que nos vem à memória agora. No leito de morte, ela reuniu os filhos, mas teve um momento que ficara ela e Chico, o menininho de 5 anos, que ela, em sua visão apurada, percebia que aquele garoto tinha algo a realizar, ele tinha sensibilidade. Então ela chamou e disse assim: meu filho, eu vou partir, vou fazer uma viagem, vou ficar longe de você por algum tempo. Muitos vão dizer que eu morri. Não dê crédito a eles, porque eu não vou morrer. Eu volto para ficar com você, porque eu amo profundamente. Meu Deus. No capítulo 16 do Evangelho de João, prenunciando a partida, Jesus consola os discípulos e diz para eles: não vos deixareis órfãos, vou e voltarei. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, a definir que Ele estará sempre nos auxiliando para que nós possamos vencer o mundo, como nos lembra Emmanuel, e não vencer no mundo, que é o que César nos convida. Vencer o mundo é lutar contra as nossas imperfeições, seguindo o conselho de Allan Kardec, que fala sobre a necessidade de batermos de frente contra o orgulho e contra o egoísmo. Essas duas chagas
que obliteram a nossa possibilidade de ver essas mães dos céus. Ela voltou e foi encontrar o seu filho, como se não soubesse, na casa de sua amiga, a dona Maria Rita Felizardo, isso mesmo, que todos tratam como uma doida varrida. Por quê? Foi ela que era madrinha de Chico Xavier, que foi uma das tutoras daqueles meninos que tiveram que ser espalhados, porque era um modo. Como que o seu João Cândido ia dar conta de cuidar de 9 e trabalhar? Isso antigamente, lá nas regiões das Minas Gerais, no interior, era comum. Nós temos que contextualizar, para textualizar a história e a gente entender os meandros, para que inclusive eu possa agora fazer uma associação legítima com a minha história. Porque nós viemos contar a história do Chico para reverenciá-lo como um apóstolo, mas a pedido dele muito mais para que a gente possa avaliar a nossa história. Porque a história de todos os apóstolos tem notícias valorosas, tem pontos transcendentes em sintonia com a nossa caminhada. E que nem sempre a gente observa os detalhamentos, porque a gente está dentro da ribalta, nós estamos dentro do contexto, do drama. E certa feita um amigo espiritual nos disse assim, para entender um pouco do conhecimento que o espírito passa a ter quando desencarnado. O benfeitor disse assim: imagine você estando dentro de uma ambiência de 4 paredes, participando dos dramas, alimentando, conversando, sorrindo, chorando, sendo copartícipe do processo. Aí de repente alguém te convida para ficar do outro lado da parede e você passar a ver a vida por entre os umbrais da janela da porta. Aí você vai verificar que aquele drama tinha sua participação e não tem mais. E você vai sentir a falta que você faz ali. E ao mesmo tempo a importância daquela história na sua intimidade. Só que você vai estar do lado de lá. E por mais que tenhas merecimento, ou tenha autorização, porque o mundo espiritual não é essa bagunça que a gente imagina por aí. Espíritos à revelia. Julga-se assim, escrevem assim. Tenho visto obras. O mundo espiritual é a casa do Pai. E se aqui existe organização, o mundo espiritual também tem. Só que muitas vezes parece que não tem. É o que muitos falam até do nosso amado Brasil. Caos total. Não se esqueçam, queridos estudiosos da doutrina espírita, que Jesus está à frente, que os espíritos de altas expressões coordenam, e que este momento é um momento de burilamento, que nós estamos enxergando frutos teratológicos que são filhos de toda uma história de séculos, séculos e séculos de semeadura. Agora é o momento de seleção, e no momento de seleção nós vamos ver coisas que vamos deixar assustados. Mas não pensem que as coisas no nosso Brasil não estão sob a égide da ordem e do progresso espiritual. Continuando, o planejamento espiritual foi transcendente, porque Maria de João de Deus voltou e foi encontrá-lo na casa da sua amiga
a dona Rita de Cássia, que estava, como muitos na sociedade, passando por um processo obsessivo. Diz Emmanuel que muitas vezes entre os vivos nós encontramos os mortos, e entre os mortos é que nós encontramos os vivos. Muitos se apresentam com sanidade total na terra, mas estão obsedados por dentro. As aparências se enganam. E todo o mal que campeia é pela ausência do bem. E como a grande massa desconhece a verdade, a grande massa se encontra em processo de libertação, que vai acontecendo gradativamente. Na natureza não temos saltos, mas a dona Rita de Cássia estava irritada. E o menino era surrado por ela. Agora nós vamos para o lado do Chico, porque o lado da dona Rita de Cássia, o Chico a vida inteira, quando se reportava a esse acontecimento, ele falava dela como Maria João de Deus ensinou para ele. Eu estou passando fome, mamãe, debaixo do pé de abacatu, da bananeira. Ore, meu filho, Jesus vai trazer o alimento na hora certa. Mamãe, ela me surra, mas ela está te acolhendo. Mamãe, que saudade da senhora. Eu te prometi que voltaria, estou aqui. Mas mamãe, eu queria a senhora mais. É muito pouco. Nós temos o que necessitamos. Mamãe, oremos. E o primeiro foco irradiador das nossas orações é a nossa querida amiga Rita de Cássia Sobrinho. Vocês já imaginaram esse espírito no mundo espiritual? Meu querido amigo Paulo, um grande abraço. Já imaginou o coração dessa mulher quando as pessoas contam essa história? Imagine. Agora imaginemos as nossas dores quanto aos percalços, os desequilíbrios, quantas bobagens a gente já fez. E os espíritos não tratam os assuntos assim, como a justiça dos homens. Certa feita, Emmanuel foi indagar qual que era a diferença da justiça de Deus e da justiça dos homens. O nosso primeiro evangelizador do Brasil, o Padre Manuel da Nóbrega, disse assim: enquanto a justiça dos homens cheira violência, a justiça de Deus se expressa em misericórdia. Porque o amor, escreveu o médium Pedro na sua epístola, cobre uma multidão de pecados. Mas ele, aquela criança, precisava de passar pelos maus tratos, inclusive ter sido introduzido por 3 vezes no baixo ventre com um garfo. E o nosso querido e saudoso amigo Arnaldo Rocha, certa feita nos disse: Carlos Alberto, em 1952, aqui em Belo Horizonte, quando fui visitar Chico após uma cirurgia que ele fez, se não me engano de hérnia estrangulada, não sei se o termo correto é esse, eu tive a oportunidade de ver pela primeira e única vez Chico Xavier sem a camisa, porque antigamente as pessoas se trocavam reservadamente. Eu fico imaginando andando de ônibus lá no Rio de Janeiro, a turma toda de sunga. Mas os tempos são outros, é verdade. Mas muitas vezes o respeito a algumas coisas que a sociedade precisa de reavaliar. Voltando, eu vi as cicatrizes, Carlos Alberto, e o meu coração ficou tão estrangulado quanto estava a situação do companheiro. E eu disse: Chico, ele percebeu a minha onda mental. Assim era o convívio com Chico Xavier, principalmente com os amigos próximos, embora existam muitos amigos que não foram amigos. Chico captava a onda mental. Ele estava decidido: o que nós estou pensando?
meu Deus, que dor que esse menino deve ter sentido. Ele se volta e fala assim: que dor é essa perto da dor de Jesus? Nós temos o que necessitamos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ele precisava de passar pela dor, porque, como ele mesmo afirmara, sem ela ele não estaria em sintonia com as marcas do Cristo. Foi uma vida inteira, desculpa, de muitas dores. Agora, o que é nos conclamado a refletir é quanto ao compromisso desta alma com a sua família. Porque o médium não pode desconsiderar que o primeiro desafio dele é de cuidar dos seus. Um outro fato exponencial na trajetória desse apóstolo da humildade foi quando surge a figura de um anjo que foi prometido por Maria, João de Deus, ao seu filho. Calma, meu filho, um anjo bom estará a caminho. Foi a chegada de Cidália Batista, que se tornou, nos eufemismos de Chico Xavier, a sua segunda mãe. Ele jamais falou que ela era madrasta dele, porque a sociedade desconsidera as madrastas, porque as mães são substituídas. Mas quantas mães que nós temos na terra e nos céus? Cada uma tem o seu valor, cada um tem a sua importância. Umas podem estar mais próximas, mas todas são valorosas, porque não existem dois espíritos iguais. Todos temos trajetórias diferenciadas, e aonde existe mais dificuldades, ali está consignado uma necessidade de maior investimento. Por isso estas almas é que estão do nosso lado, porque as mães, por excelência, já se encontram nos céus e nos abençoam e nos aguardam para um banquete definitivo. Mas Cidália era outro espírito escolhido pelos benfeitores. E agora, sempre que eu vou contar essa história com a presença de membros da família, e eu choro junto com eles, esse ponto agora é o que mais me toca. Óbvio que é a minha necessidade. Quando o senhor João Cândido vai estabelecer as primeiras promessas, antigamente o povo flertava. Aí depois que flertava, é que ia namorar, mas para namorar tinha que pedir permissão. E você sabe como o pessoal namorava antigamente, lá no interior do povo? Eles flertavam lá na praça. Aí os homens andavam num sentido e as mulheres no outro. Tinha um romantismo, um negócio exponencial. Hoje o povo nem namora mais, diz que fica. Aí diz que no carnaval da Bahia o povo fica com 50 numa noite. Aí eu costumo brincar que fica, e na verdade está fincando o pé na lama. Depois tem que sair consertando. Aí vai reencarnar todo mundo da periferia. E vai sendo aproximado para que a gente possa soerguer, aprender a respeitar, aprender a dignificar. Mas o senhor João Cândido começou a flertar com Dona Cidália. Aí, vovó,
quando convidou ela para o casamento, ela colocou uma condição. Demos uma risada, até para quebrar, mas a condição dela mexe conosco. Eu aceito com uma condição: você reunir os 9 meninos de Maria, porque eu faço questão de ser a mãe dos 9. Meu Deus, não eram 2, 3, 4, 5, eram 9. E o interessante, quando os dois se unem, que o seu João Cândido vai buscar o garotinho na casa de Dona Rita depois de 2 anos. O primeiro contato de Cidália com Chico traz um ensinamento também de expressões evangélicas. Quando ela percebe aquele menino com um camisolão, pano de saco, branco e azul em linhas horizontais, ela vai abraçá-lo, ele se curva, acostumado aos maus tratos, mas ela vê uma mancha de sangue. O diretor do filme, Chico Xavier, foi extremamente feliz e legítimo naquela cena, porque naquele momento ela pede que os meninos saiam e fica só com um garotinho. Quando ela vê as feridas, vovô, ela fala assim: uma coisa eu te garanto, enquanto eu estiver aqui, ninguém encosta a mão em você, porque eu vou representar Maria, João de Deus. E assim foi, até que Chico iria viver a segunda orfandade, porque o prazo dela tinha uma validade. Geralmente os benfeitores passam por nós com tudo determinado, e bem-aventurado aquele que apreende. Você estiver diante da fonte, meu amigo, busque-a, dê a vida na fonte, porque um dia ela vai secar. E no leito de morte, ela fez um pedido para ele: meu filho, você sabe o tanto que eu te amei, cuidei de vocês, e agora você é aquele que deve assumir um compromisso comigo. Porque Dona Cidália e seu João tiveram mais 6 filhos. Tiveram 6 filhos, né? E ela pediu para Chico que ele pudesse ajudar na criação também desses outros 6. E aí nós vamos entender o motivo, que só em 1959, no casamento da sua irmã mais nova, Cidália, Lucila, me perdoe, uma das irmãs não casaram, que era a Dora, tinha dificuldades, foi a única que não casou. No casamento da última filha, ele aceitou a responsabilidade de mudar de ponto, porque os seus testemunhos transcenderam, saíram dos portais do compartimento familiar, porque ele iniciar o processo de uma mediunidade mais clara em 1927, exatamente no mês de maio, quando sua irmã Maria Conceição Xavier, que depois se tornou Maria Conceição Xavier Pena, foi acometida por um surto obsessivo muito contundente, embora a mediunidade entre os irmãos, desde novos, muitos médiuns. Só que chegou aquele momento, com a partida da própria Cidália, a segunda mãe, abriu o processo mediúnico da irmã, para que, a partir da dor da tempestade,
no caso Chico, João Cândido, José Xavier, o seu irmão mais velho, pudesse procurar ajuda, e foram encontrar, por fim, depois de perambular pelos hospitais psiquiátricos, como o Raul Soares aqui de Belo Horizonte na época, isso em 1927, foram acolhidos pelo senhor, o casal Perácio, né? Hermínio Perácio e Dona Carmen Perácio. Pena que efetivamente abraçaram aquela família, cuidaram de Maria Conceição. Os espíritos que estavam vinculados a todo o grupo familiar, inclusive o próprio Chico Xavier, foram como que afastados temporariamente, para que eles pudessem encontrar a doutrina espírita, e através dessa médium que Chico tinha um profundo carinho, Dona Carmen, quem voltou depois de ter se afastado, um dado que eu me esqueci, Maria João de Deus. Sabe por quê, vovó? Porque quando a Dona Cidália entrou em cena, Dona Maria João de Deus tinha que se afastar, porque senão ela estaria tendo um procedimento antididático, porque a partir daquele instante quem se tornou a mãe foi Cidália, e se a Cidália Chico Xavier deveria trabalhar na sua reverência como filho, ou seja, o garoto estava sendo preparado para depois, muito mais à frente, se tornar reverente aos benfeitores dos céus, como Emmanuel, que em 1931, no mês de julho, iniciou um trabalho maravilhoso, e tantos outros, aqueles espíritos que se apresentaram para guiar aquele que se tornou um apóstolo da mediunidade. O que a gente queria dizer? Trabalhando apenas esses aspectos da família do Chico, é atender a um compromisso que nós temos em não nos desviar do foco principal, que é a vivência evangélica, para não correr o risco de ficarmos na admiração improfícua e distante, porque para muitos Chico Xavier já está naquela galeria dos mais próximos de Jesus, o que distancia ele do povo, porque na realidade ele mesmo disse que o que ele mais reverenciou na vida, no seu sentido operacional, foi sua mediunidade, porque através da mediunidade ele conquistou os maiores tesouros que o homem pode conquistar: amigos. E ele jamais poderia ficar longe dos amigos, sendo aquele que se deu, que se entregou, sem preço, sem cobranças, jamais procurou evidências. Os seus livros todos com um grupo que fazia lapidação, houve critério do início ao fim. Ele se tornou a unanimidade depois de toda uma vida, porque mesmo entre os espíritas, o nosso querido Chico Xavier foi perseguido durante todo o seu mandato mediúnico. No início, um médiumzinho, um mineirinho, um mulato lá qualquer, que está se dando uma admitida besta e escrevendo o livro dos poetas. E ele jamais rebateu qualquer ataque, porque aprendeu com Emmanuel que quem se defende está em treva. Ele calou e se deu, como as mães se dão, como as mães se entregam para que os filhos, amigos, irmãos, pais, família, possamos entender o ensinamento maior que Jesus nos ofereceu, conforme a narrativa de João no capítulo 13, no versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Chico, que Deus te abençoe. Amigos, que Maria Santíssima nos inspire
que Allan Kardec nos ensina, para que a gente possa compreender que a felicidade é estado de alma, que a paz é prêmio para o bom combate. E nós estamos na Terra não para fazer um curso do menor esforço. Nós estamos nesse planeta porque Deus nos impõe, questão 132 do Livro dos Espíritos, reencarnado, com o fim de vos fazer progredir. Para uns, expiação, para outros, missão. A nossa missão, como aqueles que estamos procurando ouvir a voz do pastor, é a missão de amar. Portanto, amemos uns aos outros, como se não houvesse um amanhã. E aí, Chico Xavier, que ele possa continuar nos ajudando, porque a tarefa espírita é uma tarefa de desafios, de testemunhos, e para que a gente possa realizá-los, deveremos dar as mãos, sendo trabalhadores abnegados e tolerantes, e assim a mensagem de Jesus será ecoada para o planeta inteiro, porque o Evangelho, como nos faz lembrar Emmanuel, é o código da redenção de todos os mundos. Que Deus esteja conosco. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Ave, ave, ave. Francisco de Paula Cândido. Que assim seja. Agradecemos primeiramente a Jesus e essa pleia de espírito que esteve aqui todo tempo.